25 de dezembro, nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é a festa do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Com estas palavras, a Igreja anuncia no martirológio romano o grande dia de hoje, que é o do aparecimento na terra do Filho de Deus feito homem. O Evangelho de São Lucas conta o nascimento de Nosso Senhor como segue. Aconteceu naqueles dias que saiu um edito de César Augusto para que fosse alistado todo o mundo. Este primeiro alistamento foi feito por Cirino, governador da Síria. Iam todos se alistar, cada um na sua cidade natal. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, para se alistar com a esposa Maria, que estava grávida. Aconteceu, porém, que, estando ali, se completaram os dias em que devia dar à luz, e deu à luz o filho primogênito, e envolveu-o em paninhos, e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E naquela mesma região estavam os pastores velando alternadamente e guardando nas vigílias da noite o rebanho. E eis que se lhes apresentou um anjo do Senhor, e a claridade de Deus cercou-os de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, porque eis aqui vos anuncio um grande gozo, e que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E este é o sinal para vós: achareis um menino envolto em paninhos e posto numa manjedoura. E subitamente apareceu com anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. E aconteceu que depois que os anjos se retiraram para o céu, os pastores falavam entre si, dizendo: Passemos até Belém, e vejamos que é isto que sucedeu, que é que o Senhor nos mostrou. E vieram a toda a pressa, e acharam Maria e José e o menino posto na manjedoura. E vendo isto, conheceram a verdade do que se lhes havia dito acerca deste menino. E todos que os ouviram falar se admiraram do que lhes havia referido os pastores. O nascimento de Nosso Senhor está cheio de mistérios. Considere em primeiro lugar porque o Filho unigênito de Deus quis vir ao mundo em tanta pobreza, em lugar tão desprezível, na estação de inverno, nas trevas da noite, longe da sociedade, porque não quis celebrar seu aparecimento na capital, em Jerusalém, em um dos muitos palácios que lá havia rodeado de todo o conforto? São Bernardo diz: Não penseis que tudo isto tivesse acontecido por acaso. A criança não escolhe a hora e o dia do nascimento, porque para escolher lhe falta a liberdade e o uso da razão. Com Jesus Cristo não se dá isto. Ele, Deus feito homem, podendo determinar tempo e lugar, escolheu justamente o que era desagradável à natureza humana e à Santíssima Virgem. Por que procedeu assim? Os santos padres respondem: primeiro, para nos mostrar mais claramente seu grande amor e incitar-nos a amá-lo também. Se Cristo tivesse vindo numa estação mais agradável, se tivesse escolhido a magnificência e a comodidade de um palácio, sem dúvida haveríamos de reconhecer-lhe o amor para conosco, que agora mais ainda realça, vendo-o nascer em pobreza, numa gélida noite, numa estrebaria. Segundo, Cristo, o Senhor, já desde o nascimento quis mostrar-nos o caminho para o céu e ensinar-nos pelo exemplo o que mais tarde nos disse pela palavra. Não só o menino, Jesus, como também a gruta, o presépio e os paninhos nos dizem que o caminho do céu é áspero e íngreme, e não há outro para nós, se nos queremos aproveitar do aparecimento de nosso Senhor. A concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida são as raízes de todos os pecadores e as causadoras da desgraça dos homens. A pobreza do menino Jesus ensina-nos a necessidade da humildade da cruz e do sofrimento, como meios de combater os vícios, de desapegar-nos do mundo e servir a Deus em toda a pureza. Tudo isto nos mostra o exemplo de Cristo no presépio. Dizem os santos padres que o presépio de Belém é o púlpito, a tribuna de Deus Menino. Os ensinamentos de Nosso Senhor devem por nós ser imitados, quer nos tenham sido transmitidos por palavras, quer pelo exemplo. Do pobre nascimento de Jesus Cristo devemos aprender duas coisas. Primeiro, para nos servir de expressão de São Bernardo, amemos o menino de Belém. E segundo, tornemo-nos semelhantes ao menino de Belém. Demos ao menino Jesus
o nosso mais sincero e ardente amor. Imitemo-lo nas virtudes da pobreza e da humildade. Ao menino Jesus é aplicável a palavra que mais tarde o Divino Mestre, quando pôs o menino no meio dos apóstolos, lhe disse: Se não vos converterdes e não vos tornardes semelhantes às crianças, não entrareis no reino dos céus. Eis o que o menino Jesus nos ensina ao nascer: desprezar os bens deste mundo para alcançar os bens eternos. Natal é uma das festas mais antigas e solenes da Igreja, desde os tempos apostólicos. O presépio em que foi crenado o Salvador menino e a gruta onde nasceu foram sempre objetos de suprema veneração da parte dos cristãos. Para afastar estes do lugar venerável, os pagãos erigiram no mesmo sítio um templo ao deus Adonis, que foi destruído depois, e no mesmo lugar se ergueu uma igreja magnífica. Ao redor de Belém surgiram também muitos conventos. Em um deles viveu São Jerônimo durante muitos anos. Mais tarde, o santo presépio foi transportado para Roma. A igreja de Santa Maria Maggiore guarda esta preciosa relíquia. Os sacerdotes têm o privilégio de, no dia de hoje, poderem celebrar 3 missas, uso este também antiquíssimo na igreja. Originou esta praxe o costume antigo de os papas, no dia de Natal, celebrarem 3 missas em diversas igrejas de Roma. A primeira missa é celebrada na Basílica Tiberiana, a segunda na igreja de Santa Anastácia e a terceira no Vaticano. Este uso foi conservado e imitado pelos bispos e sacerdotes, sem que houvesse obrigação de celebrar 3 missas. As 3 missas no dia de Natal simbolizam o tríplice nascimento de Jesus Cristo, sua origem do Pai desde a eternidade, seu nascimento da Santíssima Virgem e seu renascimento místico nos corações dos fiéis. Jesus menino, tende piedade e misericórdia de nós.